Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Rogério e hoje a gente segue falando sobre algoritmos genéticos. Na realidade, hoje, um pouco mais teórico, a gente precisa saber o que fazer com os indivíduos que a gente criou no vídeo anterior. Então a gente vai trabalhar com a criação da população corrente. A gente vai definir se isso vai ter um tamanho fixo, vai ter um tamanho variável, se os pais vão continuar e por quanto tempo, se não vão. Enfim, tem bastante assunto aí para os 17 minutos que seguem. Então vem comigo! Dentro dos tópicos de algoritmos genéticos, a gente chegou num ponto onde a gente desenvolve ali os nossos algoritmos, gera indivíduos, avalia indivíduos, seleciona indivíduos, cruza indivíduos, enfim. E agora a gente tem que ver o que vai fazer com isso tudo, né? Eu vou botar todo mundo num saco só, eu vou ficar só com os que eu criei, eu vou selecionar os melhores. Que estratégia eu vou usar? Então o vídeo de hoje é para discutir isso, né? E é o que a gente vai ver aqui, ó. Dentro de algoritmos genéticos, a gente vai falar um pouquinho agora da estratégia de formação de população. Mas não da população inicial, porque existem estratégias, inclusive, para isso. Mas da população corrente. Como que a gente vai sempre formar essa população? Quais são os percentuais que vão estar associados a essa população? Né? Ela vai ser dinâmica? O tamanho vai ser dinâmico? Não vai? Então, onde é que está isso nessa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui? A gente já gerou a população inicial, avaliou os indivíduos, calculou ali o valor dele na função e posteriormente calculou o valor do indivíduo na adaptação do problema, porque o algoritmo genético ele visa sempre maximizar, né? Ele premia aquele que está melhor, né? E aí eu casualmente criei um problema onde o menor resultado é o melhor, então a gente precisou fazer aquela inversãozinha da função. O normal é fazer 1 sobre f de x, né? Mas eu quis fazer um pouco diferente ali. Aqui, critério de parada, quer dizer, eu já fiz as 2.000 gerações aí que eu queria, 1.050, enfim, né? Ou eu já cheguei num resultado aí que não adianta iterar mais, não adianta iterar mais, né? Fazer isso aqui, ó, né? Que eu não consigo melhorar esse resultado, já estou aí há 200 gerações e não melhora, né? Se sim, então mostra os melhores indivíduos, provavelmente essa vai ser a melhor solução que eu vou encontrar para esse tempo computacional estimado aí. Caso não, eu vou selecionar indivíduos, né? Vou aplicar o crossover mutação e com isso eu componho uma nova população, tá? E o foco está exatamente aí, na composição dessa nova população, tá? Bom, tipicamente essas populações podem ter tamanho fixo ou variável, e aí vem, baseado nisso eu vou ter estratégias, né? Eu vou ter vantagens e problemas. Também aqui em pais preservados ou pais substituídos, o pai ali que foi selecionado para cruzamento, ele continua na próxima geração, ele não continua. Os filhos que substituem eles. Ou ainda, eu crio lá, aplico o crossover e a mutação e os filhos saem piores que os pais. Eu deixo como estava ou eu troco mesmo assim? Também, eu crio indivíduos aleatórios como se fossem imigrantes para essa população? Não crio? Enfim, tem uma série de dúvidas que, se a gente vai ler sobre o assunto, a gente vai ver que tem estratégias que usam um ou outro recurso desse, né? Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. É possível a gente criar uma aproximação natural das populações que já existem, né? Aproximar isso da forma biológica que a gente conhece na natureza, né? Nascem de cruzamentos, existem por um certo período de tempo, um número X de gerações, depois morre, né? Posso fazer isso também. Ou, ao contrário, simplesmente os pais não vão participar da próxima geração, né? Que é o que na verdade a gente vai fazer em Python no próximo vídeo, né? Então, o que a gente tem no próximo vídeo, né, quando a gente for fazer em Python, é exatamente isso aqui, ó. Eu tenho uma população lá com 10 indivíduos, vou selecionar 5 pares, então vou gerar 10 filhos, porque cada par gera um par, né? Então, por crossover e mutação aqui, eu vou gerar 10 novos indivíduos.
e esses vão ser os indivíduos da população P mais 1. Essa população P gera P mais 1. E aí nós vamos fazer algumas análises em cima disso, tá? Mas pode acontecer também de ter populações dessa forma. Uma parte da população é formada por crossover e mutação. Uma parte é clonagem. Então eu vou ordenar essa população e aí eu vou clonar indivíduos. Essa técnica, inclusive, eu utilizei no doutorado, um tamanho fixo e proporções geradas de formas diferentes, né? Mas lá era um problema combinatório, que não é. Então tem que avaliar muito bem cada caso. Bom, indivíduos aleatórios vão trazer para esse tipo de formação o caso do imigrante, né? Ele não pertence àquele grupo e ele traz um genoma diferente, então ele traz com ele heterogeneia, né? Ele vai contribuir com uma heterogeneia para a população, não vai ficar tão parecido. Se esse indivíduo é bom, tem um bom resultado, uma boa adaptação, vai contribuir para a população. Se ele for ruim, em algum momento esse código dele, ou só parte do código dele que interessou em algum cruzamento, vai prevalecer e ele acaba sumindo, né? Como que isso acontece, se prevalecer? Bom, se ele for selecionado para cruzamento e gerar filhos que têm um valor de adaptação maior do que ele, então ele contribuiu de alguma forma com o código na posição mais correta desse código, né? Ainda que ele não seja um indivíduo tão adaptado assim, gerou filhos mais adaptados. Então, a mutação é uma outra forma também de trazer um pouco de heterogeneia para a população, quebrar um pouco a homogeneia, né? Quando começa a ter indivíduos com sequências, né, cromossômicas muito parecidas, né, ou esquemas muito próximos. Esquemas, na verdade, são quando eu analiso o cromossomo, eu vejo que determinadas posições dos cromossomos contêm as mesmas informações. Sei lá, o segundo, o terceiro e o sexto bit são sempre iguais a 0. E isso casualmente contribui para um ótimo indivíduo. Ou no nosso caso, que os bits mais altos são sempre 0, né? E só vai gerar valores muito pequenos, o que na verdade acaba sendo premiado, porque a gente quer valores pequenos na função, né? Mas enfim. A clonagem é uma forma de perpetuar também aqueles melhores indivíduos, né? Eu vou clonar aqueles que são melhores, então eu estou garantindo que pelo menos o melhor resultado que eu obtive até agora vai estar em jogo, né? E aí eu vou trabalhar com buscas locais aí, né? No caso, buscas aleatórias, porque eu não estou fazendo aí nenhum outro cálculo, então eu estou fazendo buscas aleatórias próximas do melhor resultado que eu tenho. Com a mutação e o crossover isso vai ser possível. Só que eu estou fazendo o que se chama de elitismo, ou seja, eu estou criando uma elite de melhores e eu estou mantendo essa elite por um tempo ou sempre, né? O elitismo, então, ele consiste em não eliminar os melhores indivíduos e fazer com que eles permaneçam por um tempo ou sempre permaneçam nas populações que estão sendo criadas. Tá, aqui eu já comentei com vocês, né? Então pelo menos o melhor resultado eu vou manter. O custo de processamento de copiar é muito baixo, né? Então é interessante, desde que eu não precise ordenar a população. Se eu tiver que ordenar, isso já traz um custo um pouquinho maior. Então, melhora de desempenho é avaliada, né? Porque na verdade aqui, como eu estou mantendo os melhores resultados, isso vai acabar trazendo uma melhoria global na minha população, né? Tá, agora vamos pensar o seguinte. Um caso onde eu tenho uma população e eu mantenho os pais e mantenho os filhos nessa população. Tá? Nada a ver, não é como a gente estava falando antes ali, que no primeiro caso que eu substituo toda a população. Tá mais para o segundo caso, onde eu mantenho os pais e eles vão coexistir com os filhos. Se eu não botar nenhum controle nisso, sim, os pais vão doar código junto com os filhos, ou seja, vai ter cruzamento de pais e filhos. Só que controle imprime no nosso sistema mais custo computacional, né? Eu vou ter um overhead aí
que não vai ser interessante. Ou talvez não precise gastar tanto computacionalmente para isso. Porque qual a principal característica de pais e filhos cruzarem? Não ter muita diferença no código dos pais para os filhos, né? Que vão surgir a partir daí. Dos doadores pais e doadores filhos para gerar novos filhos. É isso que eu estou querendo dizer. Os códigos vão começar a ficar muito parecidos, né? Então, uma forma de se fazer isso é se fazer um controle. Sai caro. E eu vou ter uma homogeneia na população. Então eu poderia interferir de uma outra forma, que seria verificando se os doadores têm parentesco na forma de código. Ou seja, se o cromossomo do pai 1 e do pai 2 é muito parecido, então eles não cruzam, né? E aí eu posso calcular uma distância, posso botar como se fosse uma distância, né? Ou posso ainda analisar os esquemas, se determinadas posições, né, forem iguais, então esses caras não cruzam, não vão gerar filhos, né? Podemos interferir dessa forma. São estratégias, pessoal, existem muitas na literatura, tá? Mas essa é uma que não tem um custo computacional tão grande quanto ficar colocando controle, gerando anotações e certidões de nascimento, enfim, para cada indivíduo que é oriundo de cruzamento. Aqui mostrar para vocês uma outra técnica de cruzamento. Quando eu não tenho um tamanho definido, eu vou pegar toda a minha população, vou somar nessa população indivíduos com crossover e mutação, somo ainda alguns indivíduos que são gerados de forma aleatória, e essa população aí vai ter um tamanho maior do que a que gerou. Na literatura, existem casos onde, dependendo do tipo de problema, as populações não têm controle, né? O tamanho não é controlado, mas elas tendem a se autorregular. E existem outros problemas onde elas não se autorregulam. Tem um overshoot e, em vez de estabilizar, em um dado momento ela se desestabiliza de novo, ou oscila esse número e não chega a uma estabilidade nunca, tá? Aí cabe imprimir alguns elementos, alguns operadores probabilísticos, né? Vou trabalhar então com elementos estocásticos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: eu vou analisar qual é a probabilidade que esse cara que está existindo em várias populações morrer agora, né? Então ele já está aí há 40 gerações, a cada geração a probabilidade dele morrer aumenta, né? Então eu estou colocando um componente estocástico na questão da duração, né? Da permanência de um indivíduo ao longo das gerações. E com isso eu consigo, de uma certa forma, descartar indivíduos que já estão há muito tempo ali, né? Certamente já contribuíram bastante no código genético, já tem fragmento dele em muitos indivíduos nessa população. Então a existência dele talvez não seja necessária, tá? E outras teorias que tem aí também, tá, pessoal? De deixar isso livre. Uma delas, que é muito usada, é essa aqui, ó, onde eu crio populações como essa aí, tá? Só que agora eu vou ordenar e vou separar só os N melhores indivíduos. E daí com isso eu consigo regular essa população para ela ter um tamanho definido. Então eu tenho N indivíduos no início do processo e vou ter N indivíduos no final do processo. O custo aqui é, uma vez feito esse pacotão todo, ter que fazer a ordenação em função dos N melhores, né? Espero que tenham curtido, pessoal. A gente já tem agora uma discussãozinha sobre o que fazer. E aí no próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar com isso. A gente vai começar a estruturar então uma nova população usando crossover e mutação. Nós não vamos trabalhar ainda com clonagem, mas que substitui os pais, e aí a gente vai gerar alguns indicadores para ver se essa população está convergindo, não está convergindo, enfim. Então aguardo vocês no próximo vídeo.